Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Na madrugada de quinta-feira, do dia 24 de fevereiro de 2022, Putin autorizou o que ele chamou de Operação Militar Especial, com as justificativas da desmilitarização e desnazificação do Estado ucraniano. Após mais de 20 dias deste conflito, os ucranianos continuam a resistir à invasão ao seu país. Mas por que a Ucrânia tem sido tão resistente a esses ataques? E por que a Rússia afirma que não existe Estado ucraniano? E por que muitos cristãos já começam a associar este conflito com Gog e Magog? O que significa esse conflito descrito na Bíblia? Então, vamos lá para analisar esse assunto historicamente e biblicamente. Um pouquinho dessa história, desta guerra, nós vamos ir lá para a Segunda Guerra Mundial. Foi após a Segunda Guerra Mundial que a antiga União Soviética, hoje conhecida como Rússia, dominou boa parte dos territórios ao redor ali do seu mapa. E dentre esses países que ele dominou estava a Ucrânia. E foi lá na Ucrânia que ocorreu o Holodomor, que é um genocídio, quando Stalin começou a aplicar o plano comunista e a eliminar a propriedade privada. Milhares de pequenos produtores agrícolas foram obrigados a entregarem as suas terras ao Partido Comunista Soviético, com a promessa de receberem boa parcela do rendimento e da parte do cultivo. Mas foi de Moscou que veio a ordem de confiscar toda a produção agrícola da Ucrânia. Com isso, milhares de famílias se tornaram dependentes do governo soviético, deste governo ditatorial e do seu fornecimento de comida. Em 1933, Stalin ordenou que as fronteiras da Ucrânia fossem fechadas para que a população não fugisse e que não fosse em busca de alimentos em outras localidades. Quem fugisse ou quem tentasse fugir da fronteira era considerado um criminoso e era passível de prisão e até mesmo do extermínio. A situação lá na Ucrânia se tornou extrema. Forçou a população a praticar canibalismo e teve um número estimado de 5 milhões de pessoas. Essa não foi a única maneira em que a União Soviética praticou o genocídio. Campos de concentração, denominados de gulags, também foram utilizados durante essa época. Fuzilamento e perseguição aos cristãos, aqueles que discordassem do Partido Comunista. Alguns desses relatos, a perseguição aos cristãos, a forma que eles eram torturados, vocês podem até encontrar lá no Portas Abertas. Se vocês procurarem no YouTube ou em outros lugares, vocês podem ver alguns vídeos que falam sobre isso. Era realmente terrível. Mesmo que nós sejamos ensinados que a União Soviética acabou, sabemos de fato, e agora ainda mais, de que ela de fato não acabou, apenas se camuflou de Federação Russa. Porém, os seus ideais e os seus desejos permanecem os mesmos. Agora, os seus desejos e os seus ideais estão sendo conquistados por uma mente que deseja recuperar toda a glória da antiga União Soviética, toda a glória da Revolução. Apesar de muitas pessoas acharem que Putin é um nacionalista, de que Putin é uma pessoa de direita, um cristão ortodoxo, tais coisas não condizem com a realidade. Todas essas coisas que Putin tenta se camuflar não passam de esperteza da parte dele. E se aproximou dessas coisas do cristianismo ortodoxo, dessa vontade de ser um nacionalista, de ver a glória do seu país. Tudo isso não passa de uma esperteza e da intenção do próprio Putin de desviar a atenção das suas reais motivações. E é exatamente por isso que a Ucrânia resiste tanto, porque a Ucrânia sabe, conhece, e a Ucrânia ainda se lembra o que passou durante toda a antiga União Soviética. E ela sabe como funciona um governo autoritário, como funciona o tal governo democrático de Putin. Mas o que tudo isso tem a ver com Gog e Magog? Porque tantos cristãos falam que esse conflito descrito na Bíblia é o que está acontecendo na Ucrânia? Será mesmo que nós estamos vivendo os tempos do fim? Será mesmo que a Rússia e a Ucrânia são representações de Gog e Magog? Bom, para que a gente possa compreender isso, primeiro nós vamos lá em Ezequiel capítulo 38. Em Ezequiel capítulo 38, dos versos 1 ao 6, vai dizer o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Far-te-ei que te volvas. Porém, anzóis no teu queixo e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento, complemento e grande multidão, com escudo, empunhando todas as espadas, persas e etíopes, empunhando persas e etíopes, e pute com eles, todos com escudo e capacete.
Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgama, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Tudo isso que é descrito em Ezequiel vai falar sobre um ataque a Israel. E a gente ainda pode ver um pouquinho do que está lá em Ezequiel 39, que é uma continuação desse texto. Ezequiel 39, dos versos 21 ao 29. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas estiver descarregado. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio. Porém, agiram perfidamente contra mim, e eu escondi deles o rosto e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos eles caíram à espada. Segundo a sua imundícia e as suas transgressões, ainda assim me houve com eles, e escondi deles o rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a mudar a sorte de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a sua pérfida, com que se rebelaram contra mim. Quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu tornar a trazê-los dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar, para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei nenhum deles. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel foi um profeta de Judá, do ano 593 até o ano 571. E boa parte dessas profecias de Ezequiel foram escritas lá na Babilônia, durante todo o exílio. O primeiro problema para entender esse texto é que esses textos falam sobre um futuro, e que as pessoas interpretam como se essas coisas fossem acontecer exatamente agora, no momento que estamos lendo. E isso já aconteceu muitas vezes durante a história. Muitas pessoas já foram classificadas como Gog e Magog. O segundo problema é uma tradução indevida da palavra Ros, que aparece no texto, e que ela significa literalmente cabeça. E ela tem a ver com o príncipe maior de Meseque e Tubal. Lá em Gênesis 10, 2, vai falar sobre os descendentes de Jafé, que são Gog, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque. Essa é uma referência aos jafetitas, que nos textos estão relacionadas com o povo que veio do norte. E muitos já foram candidatos a serem Gog e Magog. O outro problema é tentar interpretar a Bíblia com o olho no mapa geográfico, tentando deduzir de onde vai sair essas pessoas, de onde vai vir essas pessoas, de onde vai vir Gog e Magog, de onde vai vir... Antes de mais nada, as passagens bíblicas a respeito do fim dos tempos não devem nos assustar ou nos levar a estar todo momento tentando descobrir ou entender com medo ou ansioso por coisa alguma, porque todas elas falam sobre a vitória do Messias sobre todo esse mal, e fala também do grande dia glorioso do Senhor, em que todos os crentes estarão alegres com a sua vida. Historicamente falando, e geograficamente falando sobre esse texto, quando Ezequiel fala de um povo que virá do norte para guerrear contra Israel, nós devemos levar em consideração que sempre que Israel era invadida, sempre acontecia pelo lado norte de Israel. Nunca era invadida pelo lado sul, já que o lado sul da cidade era mais elevado, e do lado norte era mais fácil o acesso à cidade de Israel. E vários povos invadiram Israel pelo lado norte, Síria e a própria Babilônia, onde Ezequiel se encontrava naquele momento. No texto também, Ezequiel fala um pouco sobre o tempo em que ele estava vivendo, da sua época, aquele momento. Ele mescla acontecimentos do seu tempo com acontecimentos futuros que ainda irão acontecer. Mas quem de fato é Gog e Magog? Bom, não existe uma referência geográfica segura para que a gente possa pegar e falar, não, Gog e Magog é esse local ou essa pessoa. Não existe uma referência geográfica segura para que nós possamos afirmar tal coisa. Algumas pessoas, alguns teólogos, alguns estudiosos, associam que Gog e Magog é um lado da parte sul, lá do Mar Negro. Ficaria ali entre a região da Turquia. Só que essa não é a questão, e a gente não deve se firmar nessa questão geográfica. Sobre Gog e Magog, nós também podemos encontrar lá em Apocalipse 20, nos versos 7 e 8. Vamos lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Esse texto, essa referência de Gog e Magog, não tem a intenção de classificar um grupo específico, ou de dar nome a um grupo específico, ou a uma nação, ou localidade geográfica. Mas Gog e Magog se refere a nações, a diversos povos que virão dos 4 cantos da terra contra a nação de Israel. Esses povos se unirão contra Israel. Não devemos ler esse texto na intenção de procurar um indivíduo específico ou uma localidade geográfica específica para dizer, pronto, aí é Gog e Magog. É necessário que nós venhamos a compreender a Bíblia de forma profunda, de ter um entendimento profundo a respeito dessas questões, um estudo profundo antes que a gente saia dando nome às coisas como se fossem realidade. Então é isso, pessoal. Gog e Magog não tem nada a ver com Rússia e Ucrânia. Gog e Magog serão vários povos que se unirão contra Israel.
Nada tem a ver. Então, que nós possamos ter um estudo aprofundado das Escrituras, buscar compreender de fato o que a palavra de Deus nos diz e deixar de lado nossas preferências teológicas em questão de quem será, ou ficar deduzindo quem será, ou porque nós não gostamos de uma determinada pessoa ou um determinado povo, nós iremos sair denominando quem seria Gog e Magog. Então, que nós possamos estudar a Bíblia e entendê-la de fato e não nos atemorizar com as coisas que estão acontecendo, não nos atemorizar com as coisas que virão acontecer no fim, porque todas elas irão anunciar a majestosa glória do nosso Senhor e será o grande dia em que iremos cantar juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra será preenchida pela glória dele. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam estar fundamentados na palavra de Deus e sem temor algum, mas com o coração cheio e com o coração alegre pela vinda do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Antes de terminar esse vídeo, antes de você sair, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, comentar aí embaixo e compartilhar com mais pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima.